Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na programação da Rádio CBN, às 9h05. A gente sempre vai trazendo os destaques de Mato Grosso do Sul e aquilo que tem interferido na rotina, no dia a dia do sul mato-grossense e também do campo-grandense. O assunto que a gente vai falar agora tem a ver com saúde, mas também com o direito do consumidor, porque tem aumentado aí o número de denúncias de prática irregular ou contra clínicas de estética aqui na capital. Foram 16 denúncias em 2024, no período de janeiro a novembro. E este número já supera todo o ano de 2023. No ano passado, nesse mesmo período, foram 10 casos denunciados, enquanto que em 2022 foram 7 denúncias, todas feitas na ouvidoria do SUS, o Sistema Único de Saúde. E para a gente falar sobre este assunto, que tem implicado, inclusive, a maioria tratando aí de condições de higiene, falta de transparência na apresentação dos tratamentos e a falta também de preparo de profissionais, a gente vai conversar com a vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Mato Grosso do Sul, Larissa Brandão, a quem a gente agradece a gentileza de estar aqui no estúdio conosco. Um bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Karina. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo ou aqui assistindo no YouTube. É um prazer estar aqui novamente. Larissa, pegando aí por esses números, né? A gente vê aí esses últimos 3 anos uma crescente, né? 2022 foram 7 denúncias, 2023 10 denúncias e esse ano 16 denúncias. O que tem provocado esse aumento aí de denúncias, né? Já que é o consumidor que acaba buscando os canais de denúncia aí para apontar irregularidades. Eu acredito que o primeiro passo que realmente repercute é, de fato, a consciência do consumidor. Então, aí, graças às redes sociais, às mídias, nós temos aí a popularização dos conteúdos. Então, da mesma forma que a gente tem algumas práticas sendo mais recorrentes, nós também temos os consumidores, quando inconformados, buscando seus direitos. Então, antes ficava um pouco no, deixa pra lá, vai dar muito trabalho. E hoje, com as redes sociais, os canais digitais, as reclamações online ou até mesmo pelas redes sociais, a gente verifica que o consumidor insatisfeito, ele tem procurado, por vezes, reclamar literalmente onde ele compra, que muitas vezes é na própria internet. Então, mas aí nessa situação, né, a gente tem visto a internet, as redes sociais, com esses dois lados, né? Um lado muito positivo, que dissemina informação, que também informa esse consumidor dos seus direitos, mas por outro lado, a partir do momento que ele usa essa mesma rede social para denunciar, ele não pode também se colocar numa situação de vulnerabilidade? E quais situações seriam essas de vulnerabilidade? Bom, o maior exemplo que nós podemos lembrar agora recentemente foi o caso do avião, né? Muito se discutiu sobre quem estava certo, como aconteceu, várias versões. O fato principal é que nenhum direito é superior a outro. Então, por óbvio, eu não posso caluniar, difamar, enfim, imputar qualquer conduta ilícita só porque eu tive o meu direito violado. Então, é muito importante que o consumidor ele esteja consciente do direito dele e reclame de forma adequada. Então, a gente vê muitas pessoas, às vezes os consumidores ficam indignados, aí eles, ao invés, por exemplo, na compra de um produto. Isso é muito comum, você compra um produto no mercado, está estragado, você só sabe quando você vai lá e come, aí você vai lá, faz um post nas redes sociais e reclama. Aí a gente pergunta, né, quando nos questionam, você foi na loja? Você buscou a troca? Você informou o problema? Não. Então, assim, é muito complicado, do mesmo modo, como eu falei, que a publicidade ela é extremamente boa para divulgar os conteúdos, para também fazer com que as pessoas possam adquirir determinados produtos e prestações de serviço, mas ela também tem essa responsabilidade quando a gente tem ali uma divulgação por equívoco, porque eu acredito que não é feita na maldade. Uhum. O direito de reclamar é muito comum e ele é válido, ele é lícito, mas ele precisa ser feito com medidas adequadas, né, realmente para não trazer uma dor de cabeça maior para o próprio consumidor. Sem dúvida, né? Não, ao invés dele, nessa posição de lesado, não ser a pessoa que vai ter que responder por aquilo que está lesando, né? Exatamente. A falha da prestação de serviço ou a falha no produto, ela é uma coisa objetiva, não se discute.
você vai verificar, né, o nexo causal, mas a questão principal que a gente fala nesse cenário é que não pode ser aquela lei do talhão de olho por olho, dente por dente. Existem os meios adequados, o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, a própria ouvidoria, todas as empresas, todas as clínicas, todos os estabelecimentos têm um saque e é por lá que deve sempre ser feito o primeiro contato. Aí, caso não seja atendido, até mesmo instruído por aquele número de que você buscou informar o defeito, o erro, o vício, enfim, você vai lá e demanda nos órgãos competentes. Nós estamos conversando com a vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui de Mato Grosso do Sul, a Larissa Brandão. Isso porque tem ocorrido um aumento da busca aí por procedimentos estéticos em Campo Grande. E isso também tem levado um crescimento no número de denúncias contra clínicas de estética. E quando a gente pega esse assunto especificamente, a gente não está falando simplesmente de uma prestação de serviço daquilo que se compra, que de repente pode estar irregular ou que não foi entregue adequadamente, satisfatoriamente ao consumidor. A gente está falando, talvez, de uma intervenção na própria imagem da pessoa, né? E aí tem as implicações de saúde também. Que tipo de situação, e essas denúncias estão indicando isso, mas que tipo de situação essas clínicas estão sendo apuradas, investigadas, inclusive pela vigilância sanitária, Larissa? Então, uma coisa que é muito importante a gente fazer a consciência de quem nos escuta é o seguinte: é diferente de comprar um produto que a gente sabe que eu vou comprar 1 litro de leite e vai vir 1 litro de leite. E a intenção é que o litro de leite esteja próprio para o consumo. Quando a gente fala em prestação de serviço, existem atividades que a gente fala que são atividades meio. Não existe como garantir o fim, né? Então, um exemplo, a própria advocacia. Eu não posso atender um cliente e prometer que eu vou ganhar o processo. Mas isso não significa que eu possa adotar qualquer conduta. Eu tenho que prometer que eu vou usar todas as estratégias dentro da lei, respeitando o direito dele, para obter o sucesso. Mas o sucesso é garantido? Não. E assim são os médicos e os não médicos, né, os outros demais profissionais, odontólogo, biomédico, principalmente quando a gente fala de procedimento estético. Diferente, e eu vou dar o exemplo do dentista, que na minha visão é o mais fácil da gente, de forma didática, entender. Quando eu tenho um problema no dente, uma dor no dente, eu vou lá e o dentista vai fazer o quê? Vai avaliar se é um caso de fazer uma obturação, uma restauração, um canal, se precisa retirar o dente, mas ele consegue me dar um objetivo, ele sanou a minha dor. Agora, quando a gente fala de um procedimento estético, é diferente, não é uma dor, não é algo, né, palpável. Você vai buscar um embelezamento. Mas, em contrapartida, existe sim a responsabilidade na entrega. Ninguém quer se submeter a uma cirurgia plástica ou a um procedimento estético para não atingir o objetivo de ficar melhor. Óbvio, né? Eu sempre brinco que, mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, não teria como eu parecer com a Bruna Marquezine. Infelizmente, a gente até gostaria como mulher, mas assim, eu sempre brinco que existe ali a realidade do médico ou dos outros profissionais da área da saúde que precisam informar o paciente. Então, ali, realmente, o que se avalia, e é onde a gente está vendo as denúncias, são nas promessas, são nas publicidades que acabam sendo vinculadas de forma equivocada, que garantem algo que muitas vezes não vão conseguir, utilizam ali de remédios ou de equipamentos que não estão adequados, que não são feitos os cuidados, que não são aprovados. Nós vemos recentemente sendo utilizados silicone industrial nesse tipo de procedimento, o que acaba barateando, mas em contrapartida é algo extremamente temerário. Então, o consumidor ele precisa ficar muito atento. Se está muito barato, né, se não usa um equipamento, luva, uma agulha, uma cânula adequada, desconfia, porque no final, né, o barato acaba saindo caro. Chegando, então, num ambiente como esse, para tentar evitar aí que essa pessoa tenha esse tipo de aborrecimento no futuro, o que ela deve primeiro identificar? Eu falo que são sempre duas coisas. A primeira, como que é o ambiente, como que é o espaço. Desconfie se você não verifica ali onde tem o descarte do material, porque existe um descarte próprio. E mesmo nós sendo leigos, né, não sendo da área, a gente consegue ver onde é que o profissional coloca o lixo, como é que é a sala do profissional. Confirme as credenciais, se ele realmente tem ali a formação, se a formação dele permite que ele realize determinados procedimentos. Então, um exemplo que eu dou no Brasil é um dado que parece assim pouco, mas nós temos a maior quantidade de dentistas no mundo.
Então, é surpreendente a gente ver muitos indo para esta área de estética e tá tudo certo, desde que ele cumpra com a resolução de realizar aquilo que está lá. Então, se você verifica que um dentista, e eu falo dentista, mas um biomédico, qualquer outro profissional, está realizando um procedimento em desacordo da resolução, para a qual ele não tem a instrução, não se coloque em risco. E a segunda coisa é atenção quando você for fazer a consulta, a anamnese, né? Verifica se a clínica tem um termo de consentimento, se ela te explica quais são os riscos. Porque realmente as clínicas que são sérias, que agem de acordo, eu não acordo e vou lá e faço um procedimento estético. Existe toda uma série de etapas para fazer esse procedimento, é explicado, precisam ser feitas algumas interferências, se explica, se toma medicação, se pratica atividade física. Desconfia se isso não for feito. Porque realmente existem pós-graduações que são curtas, que a pessoa já pode estar apta para fazer. Mas é tal da situação, dependendo do procedimento, você pode acabar se colocando em risco. Solicitar as credenciais do profissional, buscar informações também nos conselhos de classe é um caminho? Pode ajudar? Com certeza. E assim, são informações públicas, é só você digitar no Google, Conselho CRO, o Conselho de Biomedicina, Conselho de Medicina, e lá você já consegue verificar, às vezes até dando um Google no nome do médico, no nome do profissional, você já consegue apurar, e não só nessa área, em tudo, né? Para você também não ser vítima de golpes. Nós tivemos a Black Friday agora nesse momento, inclusive com alguns sorteios, algumas promoções, esse tipo de paciente modelo, que também é um problema que às vezes a gente vê, não é, né, ruim se for feito da forma adequada. Então, é muito importante que o consumidor ele esteja atento. Então, procure ali nas redes sociais do mesmo modo, né, conversar, ver se você tem alguém que já fez, alguém que recomenda, como está a avaliação. De quem já fez. Referência, exatamente, para evitar. Porque aí, se você vê e já coloca lá, joga o nome, faz uma pesquisa, consulta e vê que já tem reclamações anteriores, você já vai com, né, um outro olhar. E aí você acaba evitando ali eventual dissabor. Nesse sentido ainda, os órgãos de fiscalização, eles de fato têm atuado com seriedade, apurando esse tipo de situação? Porque, infelizmente, o que a gente tem visto, e nas redes sociais novamente, né, são pessoas relatando prejuízos ou consequências de um procedimento inadequado. Como é que esses órgãos de fiscalização e quem são no atendimento desse tipo de situação? Então, são dois, né? Se a gente estiver falando das questões médicas relacionadas ali aos procedimentos, são os órgãos, né? Vigilância sanitária, dependendo da medicação, Anvisa. Se a gente estiver falando ali de conselhos de classe, então, todos os conselhos envolvidos de medicina, de odonto, de biomedicina, todos eles vocês conseguem fazer as reclamações, as denúncias. E com relação ao papel desempenhado da vigilância, eu falo sempre que é uma linha muito tênue, porque, sim, estão ocorrendo mais denúncias, as pessoas estão procurando mais, mas também é um trabalho de formiguinha, porque as pessoas ainda abrem clínicas clandestinas, demoram para regularizar o CNPJ. Nós vemos diariamente, nós estamos próximo, né, ao Paraguai, pessoas adquirindo, né, materiais de outras qualidades, às vezes mistura para render mais. Então, a gente está falando de procedimentos estéticos. A toxina botulínica, você verifica em alguns momentos, a pessoa vai lá e coloca alguns componentes para render. Então, infelizmente, acaba, às vezes, não causando um prejuízo para o consumidor, mas o procedimento rende menos. Então, às vezes, você vai lá, eu já fiz, mas não durou da mesma forma, não tive o mesmo resultado. E, às vezes, é por conta disso. Então, é muito importante pedir para que seja aberto na sua frente, pedir para que seja mostrado o conteúdo sendo jogado fora, a seringa sendo jogada fora, sendo aberto. Mas eu estou sendo chata. Não, você está exercendo o seu direito como consumidor. E o profissional não pode se sentir ofendido, porque se ele se sentir ofendido, pode ter certeza, desconfie, porque vai ter alguma coisinha ali que você se livrou. E é isso, né, Larissa? A gente está falando de situações que impactam a autoestima do consumidor ou da consumidora, né? Dessa pessoa que busca por um procedimento que ela, é claro, quer sanar alguma situação que é incômoda na sua imagem e para que você evite as situações que, na verdade, vão te trazer um sentimento de frustração. Esse tipo de cuidado, esse tipo de
precaução realmente é o melhor caminho para você evitar prejuízos futuros, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente fala de qualquer aquisição de prestação de serviço, é muito importante a gente ter a consciência do que a gente está comprando, do que a pessoa prometeu entregar, se aquela promessa realmente é válida, faz sentido. E aí, se você vê que é uma super promessa que não tem como entregar, então a gente vê também um outro exemplo que está sendo muito comum em clínicas de estética, são aquelas enzimas, aqueles procedimentos, ainda mais nesse período de verão, seca a barriga. Desconfie, né? Óbvio, associado a uma boa prática de exercício físico, dieta, funciona, com certeza, nós temos vários efeitos, mas também é necessário que o consumidor ele esteja consciente daquilo que ele está adquirindo, daquilo que ele tem a promessa, porque também não é chegar lá e um mero inconformismo de não sequei a quantidade que é suficiente. A gente precisa restar aí comprovado que houve o erro, que não foi usado o produto, que a clínica não adotou os protocolos. Caso contrário, infelizmente, aí você adquiriu e não se enquadra como um ato ilícito que é passível de indenizar. Uhum. E, além do que, tem a própria situação, né, de que cada pessoa, cada indivíduo tem a sua peculiaridade, né? Muitas vezes uma substância que em um organismo ela tem uma um tipo de reação e o outro talvez ela não tenha exatamente aquele efeito, não é mesmo? Exatamente. E muitas vezes isso não é um erro do profissional. Porque nós só sabemos que nós somos alérgicos a Isso. uma medicação ou a determinado produto quando nós consumimos Tem pela contato, primeira né? vez, né? É. Ou às vezes quando a gente faz um exame, uma investigação. Mas a partir do momento que há um termo de consentimento, que é esclarecido, que é informado, que você questione, que muitas vezes a gente verifica consumidores preenchendo de qualquer forma, na correria, ainda mais hoje, né, que às vezes é digital, então tá lá Sim. só aceita de qualquer forma, a gente tem depois a dificuldade com a realização ali da reparação por conta disso. Mas eu repito, o mais importante nesse cenário, e isso não serve só para prestação de serviço, é para qualquer produto, né, ou bem que você adquire, seja ele, né, a prestação efetiva ou o produto, é a consciência na hora de comprar. Então, para evitar cair em qualquer tipo de golpe, seja, né, os golpes aplicados com forma de pagamento ou os golpes com relação à entrega, né? Quem nunca comprou e não chegou o produto ou não foi atendido da forma como imaginava. Então, sempre denunciando também nos órgãos para a gente manter ali essa fiscalização. E que esse tema, que é muito delicado, afinal de contas, pega muito emocional de muita gente, né? Pega muito essa questão aí íntima de como você está enxergando a sua autoimagem, né? Então, conversar, buscar aí também a aceitação, talvez, da própria imagem, né? Seja um caminho para evitar que você caia num convite aí, né, que está nas redes sociais, que está aí na divulgação da publicidade de forma inadequada. Um dos dados que eu verifiquei pós-pandemia e durante a pandemia que aumentou foram os procedimentos estéticos. Então, naquele período em que ficou fechado, muitos sentiram falta, né? Principalmente o público feminino. E após foi onde mais cresceu, mais se expandiu. Então, realmente, a gente verifica que essa questão da beleza, da busca pelo embelezamento, é algo ainda mais hoje que tem sido seguido pelos homens. Então, nós estamos vendo cada vez mais os homens procurando os procedimentos das clínicas para melhorar, para fazer harmonização, para fazer um implante. Mas eu sinto que, como eu expliquei, a gente não pode pedir por algo que a gente sabe que vai ser difícil o profissional entregar, né? Então, a gente tem que ter a consciência de até onde o procedimento pode nos auxiliar e até onde também o profissional está prometendo algo que, infelizmente, ele não vai me entregar e eu vou me frustrar e aquilo vai gerar todo um trabalho muito maior. Afinal, todo mundo junta as suas economias para realizar um procedimento e depois ter a dor de cabeça, né, para tentar resolver esse problema é uma coisa muito grave. Um grande exemplo que eu dou é a Maíra Cardi, né? Uhum. Hoje ela enfrenta um problema, veja, o problema dela não é financeiro. E ela acabou acreditando num profissional, colocando um determinado produto que é irregular no rosto, e hoje ela tem muita dificuldade para tentar reverter o procedimento. Bom, se infelizmente essa pessoa já caiu nessa situação de já estar sofrendo as consequências de um procedimento inadequado, que tipo de documentação ela colhe como prova? A primeira coisa é que ela tem o prazo de 5 anos para pleitear ali uma reparação, uma indenização que a gente chama de danos morais. Nesse cenário, ela pode fazer o quê?
ela pode, é recomendável que ela procure a clínica em primeiro lugar para fazer o registro, para demonstrar uma solução, uma tentativa de solução de forma administrativa do problema. E ela também peça os documentos, porque eles devem ter anexado, é dever deles guardar o prontuário, o próprio termo de consentimento, eventual ali informações que foram repassadas como pós-cirúrgico, medicação, os receituários, o procedimento que foi realizado pelo profissional. Ah, mas e se eles não me derem? Formalize o pedido e aí você vai ter a negativa. Com isso, já é possível procurar ali os órgãos de defesa do consumidor. Os conselhos regionais é muito importante que sejam procurados também, porque não basta só a reparação civil que a gente fala. É preciso que hajam essas denúncias para que também eles sejam investigados diante ali das infrações éticas eventualmente cometidas. Quero agradecer muito a gentileza, mais uma vez, da Larissa Brandão, ela que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Mato Grosso do Sul, sempre trazendo muito esclarecimento para a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente vai fazer uma pausa, intervalo e voltamos já, não sai daí.